Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os nossos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Vamos dar alguns avisos, dando início à nossa reunião. Nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritaaltivopanfiro.com. Lá você vai encontrar toda a programação da nossa casa, dos estudos, das reuniões públicas, dias, horários certinhos. É só escolher um horário, um dia e vir estudar conosco. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. Os pais chegam acompanhando as crianças, tomam o café da manhã, vão para as salas estudar, cada um estudando na sua faixa etária, o mesmo tema, e almoçam e retornam aos seus lares. Nós temos um bazar beneficente, que a renda é para a obra social. Então, nós pedimos quem puder nos ajudar com bolsas, cintos, roupas, bijuterias, sapatos, tudo em bom estado, que é para ser comercializado no bazar. Nós temos também a livraria, contendo todas as obras básicas e obras doutrinárias. Quem quiser nos ajudar também comprando um livro, vai estar se esclarecendo mais sobre a doutrina e vai estar nos ajudando. Nós temos a cantina também, que tem refrigerantes, doces, salgados e caldos. Então, quem também puder nos ajudar comprando na cantina, nós ficamos agradecidos. Nosso palestrante de hoje é o nosso Newton José. Ele é trabalhador aqui da nossa casa. Ele vai nos falar do Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 24, que tem o título de Limites da Encarnação. Quem está na sustentação é nossa Maiara. Ela também é trabalhadora da nossa casa. Ela vai nos falar da lição 44 do livro Pão Nosso. E é essa lição que eu vou fazer a leitura para a gente fazer a nossa prece. Quando orardes, e quando estiverdes orando, essa aqui mesmo. É o 44, né? Desculpa, eu marquei errado aqui. É lição 44, curas. E curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. E Emmanuel comenta, realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada
viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito, o enfermo pretenderá o reajuste das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios destinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsiderem as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho do Redentor. Vamos nos ligar a Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma tarde na nossa casa de amor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o Nilton, para a Maiara, que irão fazer uso da palavra, que eles sejam amparados, sustentados pelo Teu amor e pelo altivo. Abençoe a todos nós também que vamos assistir à palestra e possamos adquirir o conhecimento que estamos necessitando para o nosso crescimento espiritual. Nos abençoe, Senhor, e que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do amor, e possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação, propriamente falando, não tem limites, nitidamente traçados, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência menos sujeito às vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, vai se desmaterializando e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo em que é levado a viver, o espírito recebe o envoltório apropriado à natureza deste mundo. Vamos passar a palavra ao Nilton José, que vai nos falar sobre esse assunto. Boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Falar de encarnação ou reencarnação, há uma diferença, né? Encarnar, Jesus encarnou na Terra. Ele não reencarnou, ele encarnou. Então, quando você vem a um planeta pela primeira vez, você encarna. E se você dá sequência nesse planeta, você reencarna.
Quando o princípio inteligente se torna espírito, quer dizer, ele sai da animalidade para o reino hominal, ele também encarna. É a primeira vez que ele toma um corpo físico. Então há uma diferença entre as palavras encarnar e reencarnar. Normalmente nós usamos como se fosse a mesma coisa, mas há uma diferença. Ele pergunta aqui no sentido das muitas vidas, se tem um limite, se pergunta, é uma pergunta comum das pessoas que não conhecem a doutrina espírita: quantas vezes nós temos que reencarnar? Ou quantas vezes nós vamos encarnar? Não tem quantas vezes. São tantas vezes quantas forem necessárias, tanto na Terra como em outros mundos. Essa viagem com término, como diz ali no Livro dos Espíritos, gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo de todos nós. Então, o término é gravitar em torno da unidade divina e cumprirmos diretamente as ordens de Deus. Esse é o objetivo. Nos tornarmos espíritos puros e continuarmos trabalhando como ministros de Deus, aprendendo sempre. A gente aprende com a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma filosofia, uma doutrina ocidental. Kardec reuniu as ideias trazidas pelos espíritos e compilou, compilar essas perguntas em forma de perguntas e respostas, o que os espíritos traziam do mundo espiritual. E assim se formulou o Livro dos Espíritos. E é muito interessante as questões trazidas no Livro dos Espíritos, que falam sobre a encarnação. Fala de muitos outros assuntos interessantes para a vida odierna, mas a encarnação é a base de todos esses entendimentos. E é uma caminhada infinita, quase que infinita, porque a gente nunca vai ser como o Criador, como Deus. Seremos sempre uma dízima infinita, 0,0, um número infinito. E Deus igual a 1. Se a gente quiser ter um parâmetro, então a gente vai sempre caminhar. E recebendo as ordens diretas de Deus, continuamos com um amor já desenvolvido na sua plenitude, ajudando, cooperando com o Criador na formação de outros mundos como co-criadores. Assim aconteceu com a Terra. Um dia, aquela massa incandescente que se desprendeu de uma outra massa enorme e, como o Sol, isso é uma teoria, é a mais aceita, e essas massas enormes foram formando os planetas do nosso sistema, os que os cientistas, os astrônomos, conhecem, esses nove planetas. Plutão já foi um planeta, Plutão já deixou de ser planeta, Plutão já voltou a ser planeta. Como é que o homem muda, na sua análise do que está ao seu derredor? Isso mostra que a gente está sempre progredindo, desenvolvendo as ideias. E Jesus, esse ministro de Deus, foi dado a ele a responsabilidade da formação da Terra. Foi Jesus quem criou a Terra? Não, Deus quem criou. Deus criou. A gente tem 3 forças no universo: Deus, o Espírito e a matéria.
Deus, o Criador. Os Espíritos definem Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus anteriormente definiu Deus como Pai de amor, como Deus de amor. E a gente vem nessas definições até um dia a gente compreender que Deus não tem definição, porque Deus não teve princípio, não terá fim. Isso para a gente é muito difícil de compreender. Por isso somos espíritos imperfeitos, estamos na terceira ordem da escala espírita e muito temos que caminhar. Então Jesus, trabalhando aqui na Terra, para que a vida aqui se desenvolvesse, porque não há nada na criação que seja inútil, tudo tem um fim. Todos os lugares, em todos os planetas, existe a vida, e aqui começou a se desenvolver a vida, desde os seres unicelulares até a complexidade com o surgimento do homem no planeta Terra. E Jesus vem acompanhando toda essa evolução, toda a evolução anímica, toda a evolução física e espiritual do planeta Terra. Então, olha a grandiosidade desse espírito. A envergadura moral ele mostrou e a envergadura intelectual. Coordenar a formação de um planeta não é uma coisa simples. A gente vê muitas pessoas não conseguem coordenar uma família, trabalhar num lar. Então, imagine a grande família terrena. E Jesus veio ao longo dos milênios, dos séculos, milhões de anos. A gente vê a geologia atrás, os períodos geológicos da formação da Terra, chegando à conclusão de que a Terra não foi formada em 6 dias, como diz na Gênese. Ali está escrito no sentido figurado. E nessa grandíssima obra trazida por Kardec, a Gênese, mostra muito bem isso. Se a gente entender cada dia como um período de alguns milhões de anos, tudo bem, você pode dizer que foi feito em 6 dias. E diz que no 7º Deus descansou, né? Mas Deus não descansa. Deus não descansa. Então, os estudos científicos mostram que foram milhões de anos para que a vida chegasse, vem se desenvolvendo, chegasse aonde nós estamos hoje. E vai continuar esse desenvolvimento até um dia que a Terra vai deixar de existir e os elementos que serão dissolvidos formarão outros planetas. Mas não precisa se preocupar, porque vai demorar um pouquinho, né? Alguns milhões de anos, daqui a alguns milhões de anos. A gente já sabe que muitas estrelas que vemos no céu, elas não existem mais. Elas estão tão distantes e elas se aproximam da gente com a velocidade da luz, mas ainda não chegou aqui. É somente o brilho dela. Então, assim, é a formação dos mundos. E nesses mundos, há o desenvolvimento do ser inteligente da criação, que é o princípio da vida, o ser que vai se formar o ser espiritual no futuro. Então, o princípio inteligente. O princípio inteligente está nos reinos inferiores da criação. E depois ele se torna princípio espiritual, já habitando um corpo humano, a fase huminal. E Jesus acompanha tudo isso. Ele vem acompanhando. Chega um momento na Terra em que ele precisa vir à Terra, como a gente ia dizendo, ele envia de períodos em períodos espíritos mais adiantados para o desenvolvimento moral e intelectual dessa coletividade. De tempos em tempos, homens de ciências, homens de ciência, usei o português errado, homens de religiosos, de religião, filósofos. Então a gente tem aí vários nomes importantes
na história da humanidade. Até que chega um momento em que é necessário um impulso moral para a humanidade, ele resolve vir. Ele vem à Terra e traz um divisor de águas para a vida terrena. A gente sabe, a gente tem, a história mostra a história do planeta Terra antes do Cristo e depois do Cristo. E Jesus divide o mundo entre o mundo primitivo, ele chega no mundo primitivo, e com as ideias que ele traz, a gente começa uma era de um mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. E esse mundo de provas e expiações, a gente agora está chegando também num fim. É um processo, tudo isso é um processo. E vai transformar-se o planeta Terra num mundo de regeneração. Mas como há essa mudança? A mudança acontece com a mudança dos indivíduos. A gente fala no mundo de regeneração, só será um mundo de regeneração quando nós formos regenerados. Isso acontece de uma hora para outra? Não, é sempre um processo. A doutrina espírita, ela vem, como dizem os espíritos, para alavancar o progresso moral da humanidade. Então, esses conceitos de reencarnação, primeiro, o básico, a gente sempre repete a mesma coisa para fixar esses conceitos. O primeiro e o mais importante é a existência da alma. A alma não se destrói. Nós somos espíritos que temos um corpo. Um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Às vezes a gente diz assim, eu tenho um espírito. Não, eu sou espírito e tenho um corpo. E quando desencarna, é o termo mais adequado, o espírito mantém-se vivo e mantém a sua individualidade. Então isso é um conceito básico de todas as doutrinas espiritualistas. O contrário do espiritualismo é o materialismo. Aquele que não acredita na existência de algo a mais do corpo físico é um materialista. Então, todos nós, todas as doutrinas espiritualistas acreditam na existência da alma. E a doutrina espírita vai mais adiante, falando de que a gente mantém a individualidade. Fala da comunicabilidade. Aí a gente começa a restringir as doutrinas espiritualistas, que nem todas aceitam a comunicabilidade. Fala da reencarnação. Fala da unicidade de Deus, da pluralidade dos mundos habitados, do livre-arbítrio. Enfim, são vários conceitos fundamentais para a gente compreender a vida, compreender o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo da nossa vida. Somente compreendendo esses conceitos básicos, nós vamos ter uma segurança, uma tranquilidade. Eu não vou morrer. Reencarnei, houve uma necessidade para o desenvolvimento, para o meu desenvolvimento espiritual. Na pobreza ou na riqueza, na doença ou na saúde, tudo tem um objetivo. Tudo isso tem um objetivo. E a doutrina espírita é muito clara com relação a tudo isso. Mas Jesus também falou de tudo isso. Ele trouxe essas ideias. Ele trouxe. Só que o homem deturpou, o homem esqueceu, o homem, por causa dos seus interesses pessoais, interesses de poder, interesses econômicos, desvirtuou o que o Cristo trouxe de verdadeiro. E Jesus, como esse espírito superior, ele sabia disso. Tanto que ele disse que enviaria um outro consolador, que faria recordar tudo o que ele tinha dito e ensinaria muitas outras coisas. Então ele não ensinou tudo,
ele sabia que aqueles homens iam esquecer, aí que é que vem a doutrina espírita, relembrando o que o Cristo disse e ensinando o que ele não pôde ensinar, porque não compreenderíamos naquela época. E tudo leva a crer que nós hoje, que professamos a doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita, também ouvimos Jesus lá atrás e não o compreendemos. Ouvimos Moisés no deserto. Então, é um grupo de espíritos que vem se desenvolvendo ao longo dos milênios. E todos nós, até então, valorizamos e muito a vida material, o poder, o dinheiro, os prazeres da vida. E agora começamos a enxergar a vida de modo diferente, a haver uma mudança em nosso íntimo. A doutrina espírita, como todo o cristianismo, são doutrinas eminentemente educativas. É uma educação para a nossa alma. E isso só acontece se a gente tiver as experiências milenares. Como nenhum de nós vive 1000, 2000 ou 10.000 anos, a gente vai no corpo físico, a gente vai e volta, adquirindo experiências. E Jesus falava abertamente sobre isso, mas hoje, com a ciência nos ajudando, a gente vê muita propaganda, muita mensagem nos meios de comunicação, na internet, de pessoas que lembram da vida anterior, crianças que têm uma nítida lembrança do que foram no passado. Então, a ciência caminha para a afirmativa, a nossa ciência materialista, caminha para isso, para a afirmativa de que a morte não existe. E a doutrina espírita já comprova, já fala sobre isso abertamente. Então nós estamos na vanguarda desse ensinamento. Aqui na Revista Espírita, eu estava aqui revendo, a gente estuda a Revista Espírita aqui, nessa de 1859, aí o Kardec pergunta lá, faz algumas perguntas aos espíritos, a um espírito que se manifesta, e ele estava falando sobre os canibais, né? Como é que tem gente que ainda se alimentava, né, da carne humana? E como é possível um ser desse habitar no planeta Terra, onde não existe mais o canibalismo? Ele vai explicando que ali ele vai se desenvolvendo. Se ele tivesse só no meio dos canibais, ele seria também um canibal. Ele se alimentaria da carne humana, ele viveria aquela agressividade toda. Então vem para cá, e aqui ele tem algumas ocupações, empregos, que não afasta tanto da sua natureza bruta. E ele fala ali na Revista Espírita daqueles homens que trabalham nos matadouros. Mas só para a gente analisar, nada contra quem trabalha lá, mas a grande maioria se alimenta de carne, não é? De carne, carne humana não, eu ia falar carne humana, de carne animal. Alguém tem que matar um animal, não é? Alguém tem que matar um animal. Será que vocês que estão aqui conseguiriam trabalhar num frigorífico? Pensa no olhinho, nos olhos do boi, aquele olhinho inocente. O frango, a carne de frango é tão popular aqui no Brasil, né? Mais barato um pouco. Tá caro, comprei hoje R$25 o quilo, viu? Eu faço aqui, boto na sopa das mães aí. O peito de frango, R$25. Não está tão barato assim, né? Mas milhões de frangos são mortos todos os dias. E você vê em sítios crianças que pegam o pintinho, ele se desenvolve, né?
até chegar a uma idade adulta e vai com a criança como acompanha o cachorro, o gato, os animais domésticos de hoje, se torna um animal doméstico. Então, a gente vê que o animal tem sentimento. Mas é pecado comer, é errado comer a carne animal? Não, pela natureza nossa, dos nossos estômagos, a gente precisa. Mas chegará um dia que não será mais necessário. Então a gente vê que os espíritos, nós espíritos somos muito heterogêneos aqui na Terra, muito diferente, um vai aprendendo com o outro. Mas esse espírito fala que existem mundos onde a brutalidade é muito maior, que não tem explicação. A brutalidade não tem explicação para nós aqui na Terra. A animalidade em que eles vivem. Olha que coisa, hein? E são seres humanos. Quando a gente vê as pesquisas, o homem de Neandertal, eles acreditam, através dos fósseis, que apareceu há cerca de 300 mil anos atrás. O homem de Neandertal, o Homo sapiens, de onde nós originamos, o Homo sapiens sapiens, estamos aqui. Olha quanto tempo a gente vem percorrendo a linha do progresso. E é a única maneira racional de se entender esse progresso. Porque com a unicidade da vida, Deus seria cruel, porque criou os seres humanos numa época em que a brutalidade era a lei do mais forte, não é? Sempre foi assim. E a gente vem se desenvolvendo. O Kardec faz um traçado no livro Obras Póstumas muito interessante, quando ele fala das aristocracias. A aristocracia da força, né? Quem tinha o poder, a força, a aristocracia da hereditária, passando para os filhos, a aristocracia do dinheiro, do poder econômico, e a aristocracia da inteligência. Mas elas não são estanques, elas permeiam. A gente vive hoje a aristocracia da inteligência. Tem recursos quem tem inteligência para manter isso. E a aristocracia do futuro seria a aristocracia intelecto-moral. A inteligência e a moralidade. É quem vai governar o mundo, o planeta Terra no futuro. A gente caminha para isso. Então, sem reencarnação, sem essa ideia da encarnação ou da reencarnação, a criação seria injusta. Porque cada um de nós seria criado em épocas diferentes. Quer ver uma coisa? Só um item, e que se nós não tivéssemos hoje, nós não aguentaríamos. A anestesia. Vocês viveriam sem anestesia hoje? Ora, quando que foi trazida a anestesia? Eu não sei. Vê aí, quando foi criada a anestesia? Vê aí no São Google que ele vai te dizer. Então, o que é viver num mundo desse sem anestesia? Você se quebrar, que se quebrava facilmente, e morria de dor. Tem gente que tem medo de cadeira de dentista, não tem? E tem anestesia, tem tudo, passa até uma pomadinha. No outro dia eu fui dentista aqui, brinquei com ele, não tem aquela pomadinha para não sentir a picada da agulha? Olha que maravilha. Então, é um mundo onde não se tem tecnologia, não se tem avanços. E esse progresso nós viemos participando de todas essas etapas do progresso do planeta Terra e em outros mundos também. Na época do Cristo, nós éramos tão ignorantes, porque não aceitamos a ideia do Cristo e o crucificamos. Mandamos para a morte, uma morte crudelíssima, a crucificação.
Mas ele não desanimou. Ele continua conosco, ao nosso lado. E ele sabe da nossa jornada, da nossa caminhada, até porque ele sabe que um dia também foi um espírito simples e ignorante. Que ele partiu do mesmo princípio que todos nós. E como Deus está constantemente criando, ele está, nesse exato momento, seres estão sendo criados, sendo desenvolvidos. E que no futuro, nós seremos os guias, os anjos guardiães desses espíritos. No futuro, nós vamos a mundos inferiores ao nosso para servirmos de modelo, de guia, como é Jesus aqui para todos nós. Então, só a reencarnação para fazer a gente entender isso, essa evolução que é da lei natural. Então, quando nós falamos aqui que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade, é que esses conceitos que nós estamos falando aqui, e que muitos ainda não admitem, terão que admitir. Terão que admitir, porque é lei natural, lei de Deus. E quando todos admitirem esses conceitos, a humanidade vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Algo que eu sempre repito aqui quando estou estudando é que... O que é isso? Anestesia foi criada em 1846 que foi criada a anestesia. Quem foi que desenvolveu a anestesia? Foi escrito? Hã? Thomas. Quem é esse Thomas? Vamos rezar para ele, né? Seu Thomas, muito obrigado. Ó, não tem muito tempo não. Século XIX. 1846, ó. Quanto sofrimento esse anjo chamado Thomas aliviou aqui na Terra, não é? Então vocês vejam como veio homens para cá. A poliomielite, falando da poliomielite, vamos falar do homem de ciência. Quem criou ali, desenvolveu a vacina, a gotinha? Esse é bom que nem dói, né? Como é que é o nome dele, do cientista? Sabin, Albert Sabin, não é? Isso é recente. Isso é século XX, é recente. Tem um senhor que vem aqui às vezes nos ajudar, ele é técnico ali da cadeira. E ele tem um problema na perna. Ele eu não sei como é que chama, hoje a gente tem que ter cuidado, aleijado, eu posso falar aleijado? É um termo pesado? Deficiente, tá? A Maiara aqui me ajudando, ele é deficiente. Aí ele falou que 2 meses, foi a poliomielite, que 1 mês depois veio a vacina. 1 mês depois. Pô, não podia segurar um pouquinho antes de nascer? Aí você vê que injustiça. Por que ele não nasceu 1 mês depois? Deus não sabia que vinha lá uma vacina que ia impedir a poliomielite? Só a reencarnação. Ele tinha necessidade de passar por aquilo. Necessidade de passar por essa prova, por um motivo qualquer. E ele é alegre, muito inteligente, nos ajuda bastante aqui. Um homem bondoso, caridoso. E teve lá a poliomielite. Ele disse que aprendeu a andar com 16 anos. Ele começou a ficar em pé com 16 anos, com 18 ele começou a andar. E ele falou para mim assim, eu falei para o meu pai, ele conta, ele é muito engraçado falando as coisas. Você ainda vai me ver andando. Aí quando ele andou, o pai desencarnou no mês seguinte. Uma prova atrás da outra, né? Está aí, está vivendo. Tem a esposa, tem a vida dele, dirige. Com uma perna só dirige muito mais do que muita gente com as duas, né? Dirige, vem aqui, vem com o seu carro, tem dificuldade de se locomover, mas vive. Então, a encarnação explica tudo isso, essa evolução. Então, o que seria um mundo, então, inferior aos canibais? O que seria isso? Os espíritos que era inconcebível, né? Mas o que seria de tanta dor? Mas nós passamos por tudo isso.
Nós passamos por tudo isso. O próprio Cristo passou por tudo isso. E quantas encarnações? Elas se perdem nos evos e depende da força de vontade de cada um de nós. Você pode antecipar, dependendo de como você viva a vida aqui na Terra. Dependendo da sua vontade, você pode diminuir as encarnações dolorosas, como a nossa. A nossa é uma encarnação dolorosa num planeta de provas e expiações. Nós estudamos há pouco tempo uma obra, eu vou pegar aqui só o início dessa obra, da nossa irmã Ivone, Sublimação. Toda quinta-feira a gente estuda aqui as obras da Dona Ivone. Chegamos na última obra dela. Agora vamos reiniciar novamente, estudando Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, e por aí vai, até chegarmos de novo na Sublimação. Não me lembro, mais 8, em torno de 8 a 10 obras que nós estudamos aqui. E essa aqui está bem fresquinha na minha cabeça. São algumas histórias. E ele começa aqui com uma história de um homem chamado Sacarã. Eu só vou ler aqui um trechinho e converso um pouquinho. Pelo ano 40 da era cristã, num recanto da Ásia, desde muito absorvido pela Pérsia. A Pérsia é o que é o Irã hoje, né? Foi absorvido ali, então fica mais fácil da gente localizar. Existia um pequeno país governado por um soberano déspota, orgulhoso, neurastênico. Pô, o cara tinha coisa para show, né? Déspota, orgulhoso, neurastênico, cuja única preocupação era o domínio sobre os seus súditos escravizados e seus vizinhos mais fracos de poder. Chamava-se Sacarã, mas era apelidado o Temível, porque suas leis férreas a ninguém poupavam. Culpados e inocentes, indefesos, eram arbitrariamente esmagados, sem possibilidades de escapar, pois o soberano punia a primeira impressão, conforme o estado bom ou mal dos seus nervos, no dia em que era recebida a queixa do delito. Então, dependendo do humor dele, ele julgava e mandava lá prejudicar o outro, né? Era um soberano rico e belo, mas soturno e rude, um sátrapa, cioso de poder e autoridade, jamais sorrindo, eternamente preocupado e meditativo, inquieto e por vezes deprimido sob a amargura indefinível de uma estranha angústia, incompreensível até para si próprio. Ele era, acima de tudo, um homem infeliz, enigmático e avesso a quaisquer intimidades sociais que tentassem no intuito de o aliviarem do peso moral, que para todos significava a sua conduta. Dir-se-ia que sua alma fora tecida em bronze, pois era incapaz de um gesto ameno, que secreta chama mortificava, e que para se vingar das próprias insatisfações, ele afundava em crimes contra os seus súditos, criando para ele leis arbitrárias, promovendo guerrilhas pela região, ordenando saques e matança. Chega, né? Muita coisa para um homem só, né? Tem mais aqui. Então ele diz aqui que era um homem que nunca amara ninguém. E ele tinha 15 esposas, das mais belas
da região. Mas ele não tocava em nenhuma delas, ele nunca tinha tocado em nenhuma das esposas. Tinha um homem que o ajudava muito, o seu secretário, vamos colocar assim, que era cristão. Ele era cristão, conheceu o Evangelho do Cristo. Ele conheceu o próprio Cristo. E estava trabalhando com ele, era um homem bondoso. Esse tirano sabia da bondade do seu amigo e estava sempre ali a ajudar. No aniversário dele, teve um aniversário que, aos 45 anos, todos levavam presentes para ele, tinha que levar presente. Os convidados tinham que levar. Os mais simples, os camponeses, levavam uma saca de arroz ou de café, de grãos qualquer para agradar. Outros davam diamantes, davam presentes mais caros. E lá para o final da festa, esse auxiliar dele, esse secretário, disse para Sacarã: eu trouxe o mais belo dos diamantes, a pedra mais preciosa de toda a Grécia para você. Veio da Grécia. E ele, cismático, perguntou: por que ele não me deu esse presente logo no início? Deixou para o final. E vem um presente. O presente era uma menina de 17 anos, uma dançarina. E ela começa a dançar para ele. Ela dança. As 15 esposas estavam sentadas, uma ao lado da outra. Tinha um lugar vago que era para a preferida, mas nenhuma delas ousava sentar naquele lugar, porque nenhuma era a preferida dele. E a menina dança, chega dançando, devia ser aquela dança antigamente, né? Com a mãozinha assim, seminua, ele sério, olhando aquilo tudo, a mesa farta, ela tira uma fruta da mesa, coloca na boca do Sacarã, todo mundo, ele vai mandar matá-la, que tudo ele mandava matar. Ela sobe na mesa, dança em cima da mesa, pula, e ele quieto. E todo mundo, coitada, ele vai mandar matá-la agora, depois que ela subiu na mesa. E faz os bailados dela, e vai e se senta no lugar da preferida. Todo mundo ficou chocado. Uma menina de 17 anos. Aí ele diz assim: você sabe que eu poderia matá-la? Ela: você não vai fazer isso. Eu sou grega de nascimento, mas sou romana de... como é que tinha um documento romano? Era Cidadania? de cidadania romana. Você não faria isso. Uma menina de 17 anos. Enfim, não vou contar toda a história, vocês leiam aqui a história toda. Ele acaba se apaixonando por ela, ele casa com ela, ele modifica, ele fica tão encantado que o seu secretário, que era um homem bom, começa a suavizar as leis duras que ele tinha assinado. Ele começa, aproveitando a bondade dele, a alegria dele. Homem apaixonado é um problema, né? Aí a esposa morre e ele continua apaixonado. Aí ele ficou embevecido lá com a menina. Eu esqueci o nome dela. No final eu lembro, porque está lá no final. E muda, ele começa a mudança ali. Até que lá para as tantas, a inveja sempre permeia em torno desses que governam sempre, a perfídia, a falsidade, envenena uma moça. Dá um veneno para ela e ela desencarna. Ele enlouquece. Achou que foi uma daquelas esposas, manda matar todas elas, aí começa de novo a matança novamente. E ele morre, desencarna louco e apaixonado. E vem contando aqui as várias encarnações dele.
voltou com a moça, já modificado, bastante modificado, vem desde o ano 40 reencarnando e se modificando. Reencarnou em Roma como um homem de posição bastante elevada. Eu não sei se... Não, ele não era um senador, ele tinha uma posição bastante elevada e era bastante influente no Império Romano, onde os cristãos eram perseguidos. E ele defende os cristãos no que ele pode fazer, no que ele podia. Poupar a vida dos cristãos, ele poupava. Ele intercedia para que os cristãos não sofressem tanto. E até que um dia ele descobriu a traição da esposa dele, que ele amava muito. E a esposa era a mesma menina lá de trás, que vem acompanhando com ele, o acompanhando. Ela o amava, mas ela se envolveu com um outro romano. Ele descobriu, mas ele não fez nada que pudesse perturbá-la. E nesse ínterim, ele foi descoberto numa daquelas catacumbas onde se reuniam os cristãos. E ali ele foi preso e morto. E a moça se casou com aquele que ela com quem ela tinha traiçoado o marido. E ele vem reencarnando, ele reencarna de novo várias vezes com a moça, vem como pai, vem como irmão, orientando sempre a moça, e pelo entender, do nosso entender, esse é o mesmo que ela tem amor até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E ele termina a história, que a gente estava quase na hora de terminar, e eu vou ler o último parágrafo, para vocês saberem quem é esse espírito. E esse espírito, quando ele morre, ele diz assim, lá pelo Cristo: morrer ele já tinha morrido no século XIX, no reinado de Catarina de Médici, que foi o massacre dos huguenotes. Ele morreu ali, massacrado, covardemente a fio de espadas, porque ele era protestante. Os huguenotes era um termo pejorativo dos protestantes, e que a igreja perseguiu. Era o interesse da igreja, era o interesse de Catarina de Médici, juntar os interesses, e foi um massacre, dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572, século XVI. Está aí, a noite de São Bartolomeu, a conhecida noite de São Bartolomeu. Vocês podem ver na história aí, abrir aí o Google ou livros que fala dessa matança. Diz que o Reno ficou vermelho de sangue dos protestantes. Simplesmente eles professavam amavam o Cristo de uma maneira diferente, que a igreja também amava, né? Ou dizia que amava. Tudo bem, ali ele morreu. Aí ele diz assim, é o último parágrafo: morrer pelo Cristo era a glória suprema para aquele que ressuscitara do pecado ao chamamento irresistível do Sermão da Montanha. Olha como esse espírito se mudou, de Sacarã para cá. Olha como ele mudou. Morrer pelo Cristo era a glória suprema para aquele que ressuscitara do pecado ao chamamento irresistível do Sermão da Montanha. Nos dias presentes, o antigo soberano persa é feliz. Serve ao Cristo de Deus, seu mestre, na pessoa do seu próximo, encarnado ou desencarnado, o qual lhe merece todo o amor. Desfruta da confiança do alto, serve a arte, a filosofia, a ciência, o amor,
a caridade, prosseguindo sempre na ascensão para a luz. E Lígia, o nome da menina era Lígia, e Lígia segue-o espiritualmente amada, com ele aprendendo a amar e a servir a Deus. E ele escreve no final: eu fui Sacarã. E quem é esse espírito? É o Charles, que vem acompanhando a evolução espiritual da sua amada, que nós conhecemos hoje como a nossa irmã Ivone do Amaral. Eu até me emociono nessa belíssima história, mostrando a importância da reencarnação. Como nós mudamos o nosso proceder, a nossa maneira de ver. Estou vendo as meninas ali, são novas, sempre chamo vocês para estudar, né? Não vem as duas. Esta é para vir estudar. Eu já tive a idade de vocês, né? O Sérgio também já teve 20 anos, não teve, Gerson? Já teve. Então, como a gente mudou? A gente vê a vida diferente. Se numa existência, quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma visão da vida, e sendo um espírito imperfeito e atrasado como eu sou, hoje, aos 66, eu tenho uma visão completamente diferente. Da mesma forma, e ajo de maneira diferente. Da mesma forma, quando eu tive a experiência de 1000 ou 2000 anos atrás. Hoje eu sou um outro espírito. E quem quiser conhecer bem essa trajetória desse espírito que se chama Ivone, e que na época de Sacarã era, como é que é o nome dela? Eu já esqueci. Hein? Lígia. Lígia. Vem estudar conosco as obras da nossa irmã Ivone, que são várias obras. E o grande amor dela, olha só, é aquele que ela ficou, nós concluímos que foi, que é o nosso hoje irmão Roberto de Canalejas. O Roberto de Canalejas. Quem quiser conhecer a história dele, vem estudar conosco, que foi esse romano. E o Charles tem um amor todo sublimado com relação a ela. Um amor diferente, que ele desenvolveu ao longo dos milênios. Então, espero que tenha sido útil e vamos aproveitar a nossa encarnação, fazendo o melhor que a gente puder, fazendo o bem que tiver ao nosso alcance, domando as nossas más tendências, vigiando sempre o pensamento, para não cairmos em tentação, e deixar que Deus, que Jesus, que os bons espíritos conduzam a embarcação da nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos ao Nilton pelo estudo que ele nos trouxe, muito esclarecedor. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Jesus, mestre querido, mais uma vez, Senhor, voltamos nossos pensamentos para o teu coração amoroso, para te pedir mais uma vez que envolva, Senhor, os médios que irão dar o passe, abençoa esse momento, que os médios possam, Senhor, doar suas melhores energias e que nós outros possamos receber e fazer um bom proveito desse momento e dessa energia para o nosso equilíbrio espiritual. Ampara todos nós nesse instante, que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do Altivo, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Agradecemos a Deus esse momento onde recebemos os eflúvios
tranquilizando os nossos corações, os nossos pensamentos. Agradecemos a reencarnação, esse instrumento de misericórdia para todos nós. Na lição de hoje, Emmanuel fala para nós acerca da cura, e ele tira uma passagem que está em Lucas, quando Jesus diz: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E Emmanuel vem nos dizer que não interessa apenas a regeneração do corpo material, mas, sobretudo, o corretivo espiritual, o corretivo do nosso caráter, que muitas das vezes é permitido a cura do nosso veículo carnal, mas que primordialmente nós curemos os nossos espíritos. Deus concede essa cura, mas para que nós continuemos a nossa caminhada terrena, desenvolvendo, aprimorando os nossos corações. E ele coloca para nós que o trabalho é um instrumento salutar para que nós operemos essa cura espiritual, que o nosso verdadeiro motivo de estarmos aqui é para a nossa elevação, né? Então, tudo que é de ordem material é secundário. Primordialmente, é o nosso espírito que precisa ser curado. Toda a moléstia advém do espírito. E Emmanuel vai diferenciar esse conceito de doença, né, e saúde, que muitas das vezes nós temos uma deformidade no corpo físico, mas o nosso espírito está otimista, está passando pela aquela dificuldade com fé, com esperança, com espírito de luta. E quando eu li essa lição, eu lembrei do nosso querido altivo, que trabalhou até o fim, dando exemplo a todos nós de luta, de esforço, que nós possamos seguir esse amado irmão. Muita paz a todos nós. Senhor Jesus, é chegado o momento do término da nossa reunião. E nós só temos a Te agradecer, Senhor. Agradecer a espiritualidade amiga que nos assistiu em Teu nome, que nos ajudou. Agradecemos por tudo de bom que recebemos nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Agradecemos e Te pedimos, Senhor, nos leve para casa sob a Tua proteção, sob o Teu amparo. E pedimos que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa, e possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado que será atendido. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Tenham um bom retorno aos seus lares.